que se calem, louvarei de pé. Louvarei de pé. Pelo vale escuro eu não terei medo, louvarei de pé. Louvarei de pé. Pois tu és o meu escudo e a minha proteção, és o meu refúgio e a minha salvação. Todo meu cansaço, Deus, a ti eu entreguei, eu descansarei. Descansarei na sombra das asas do Altíssimo, eu descansarei, eu descansarei. Na sombra das asas do Altíssimo, adorando a ti, ó Deus Santíssimo, eu descansarei. Mesmo que outros caiam, mesmo que se calem, louvarei de pé. Eu louvarei de pé. Pelo vale escuro eu não terei medo, louvarei de pé. Louvarei de pé. Pois tu és o meu escudo e a minha proteção, és o meu refúgio, minha força e salvação. Todo meu cansaço, Deus, a ti eu entreguei, eu descansarei, eu descansarei. Na sombra das asas do Altíssimo, eu descansarei, eu descansarei. Na sombra das asas do Altíssimo, adorando a ti, ó Deus Santíssimo, eu descansarei. Eu descansarei, Senhor. Eu descansarei. Você que hoje sente o seu coração cansado, você que hoje
sente o peso da vida. Você que hoje se sente sem forças, tem lutado tanto, tem sofrido tanto, as dores do corpo, as dores da alma. Entregue-se. Eu sei que às vezes nós temos uma dificuldade enorme de entregar a nossa luta nas mãos de Deus, porque nós temos a ilusão de que somente nós somos capazes de saber o que é o melhor. Descansa em Deus. Depois de você ter feito tudo o que era necessário fazer, se não for para ser, deixe que não seja. Deus nos protege quando também nos diz não. Deus nos salva quando nos nega. Foi assim com muitos homens e mulheres grandes da Sagrada Escritura. Deus negou, Deus impediu. Porque é muito normal nós encontrarmos por aí as pregações que nos asseguram que Deus abre portas, que Deus proporciona, que Deus faz progredir. É certo, Deus faz tudo isso. Mas também não podemos nos esquecer que Deus nega, que Deus fecha a porta. Porque como Ele conhece toda a verdade, Ele conhece o jogo de antes e depois. Aquilo que você está vivendo hoje é o que os seus olhos alcançam. O seu olhar é capaz de alcançar de forma muito limitada o hoje da vida e algum alcance sobre o passado, que também é influenciado pelos seus sentimentos. Às vezes os seus sentimentos mentem e eles alteram o passado. É tão comum nós encontrarmos pessoas lamentando términos de relacionamentos como se eles fossem perfeitos. Não eram. Mas o olhar da perda faz você pensar que aquele relacionamento era maravilhoso. Não era. Permita que a realidade te conte isso. Não era tão perfeito assim. Está chorando tanto por quê? Aquilo que você diz que perdeu, que era grande demais, não era. A gente mente. O nosso olhar sobre o passado, ele fica mentiroso. E aí a gente sofre dobrado. Costumo dizer isso sempre. Eu estou sofrendo por aquilo que realmente perdi, ou eu estou sofrendo por aquilo que eu imagino ter perdido? Quando eu sofro uma perda, as minhas ilusões assumem o comando. E elas me fazem pensar que aquilo que eu perdi era muito maravilhoso e não era. Deus nos põe na realidade. Se você está sofrendo uma perda, coloque os óculos da fé. Eles vão permitir você enxergar o que realmente você perdeu. Se tiver que chorar por aquilo que realmente você perdeu, chore. Mas não perca tempo chorando por aquilo que você imagina ter perdido. A perda de hoje pode ser um livramento que você só vai entender amanhã. Deus impede, Deus fecha a porta, Deus diz não, porque Ele conhece o meu passado, o meu presente e o meu futuro. E se o meu olhar é limitado sobre o meu passado, o meu presente e sobre aquilo que eu imagino ser o futuro, o olhar de Deus não é. Ele conhece a sua verdade.
Ele sabe exatamente o que você precisa. Conhece seu coração. Quantas lutas você precisou travar para ser quem você é? Quantos lutos você precisou viver para ser quem você é? Você não é somente aquilo que você ganhou. Você também é aquilo que você perdeu. Você é aquilo que você deixou de ser também. O não ser está no avesso do ser. Você traz dentro de você histórias que os outros desconhecem. Descanse. Permita que o Senhor, que conhece os seus caminhos, faça por você aquilo que precisa ser feito. Não tenha medo se não for para ser. Você pode ter certeza que depois do não de Deus, a própria vida se encarregará de lhe colocar diante de outros sims, de outras possibilidades. Há muitas pessoas sofrendo porque não entendem as negativas de Deus. Oh, meu Senhor, eu rezei tanto para que acontecesse. Quem disse que a oração não valeu? Às vezes a oração, ela não foi feita para curar aquele que nós queríamos que fosse curado, mas para curar-nos. Eu me lembro quando o Brasil inteiro se movimentou para rezar pela cura do Padre Léo, a cura do câncer. Ele disse: por favor, não rezem. Não rezem pela cura do meu câncer, rezem pela cura do meu coração. Já tinha feito o seu trajeto por aqui. E nós podemos dizer: nossa, mas ele morreu muito jovem. Sim. Imagina que beleza se fosse hoje, se nós pudéssemos nos programar para um acampamento com o Padre Léo, já com seus 60 e poucos anos, 70, quanta sabedoria ele teria. Mas Deus permitiu que ele estivesse entre nós durante aquele tempo. E a passagem do Léo foi tão linda pelo mundo que ainda hoje ele continua evangelizando. Às vezes eu encontro algumas pessoas que ingenuamente dizem: Padre Fábio, descobri outro dia um padre que eu gosto tanto dele, Padre Léo, eu quero ir à Canção Nova só para vê-lo. Falei: minha filha, só se for na Canção Nova da eternidade, porque aqui você não vai ver mais. E quando a gente diz que ele morreu, a pessoa leva aquele impacto. Por quê? Porque o Léo é muito vivo. É a ressurreição dele. Reze. Peça o que você quiser pedir. Não tem que ficar. Se seu filho está doente, reze pela cura dele. Se seu marido está doente, reze pela cura dele. Se seu amigo está doente, reze pela cura dele. Mas não se decepcione se por acaso a sua oração não gerar o efeito que você quer. O que Deus pode estar curando, nós nem conhecemos. Deus pode estar curando meu coração, não meu corpo. A doença do corpo é uma belíssima oportunidade que a pessoa tem de ficar mais elevada, ou não, depende. Mas descanse. Se a oração não surtiu o efeito que você queria, descanse. Se você recebeu um não da vida, descanse. Se o relacionamento terminou e você tentou de tudo para reatar e não conseguiu, descanse. Porque é quando você descansa que Deus abre um novo caminho diante de você. Eu descansarei, eu descansarei na sombra
nas asas do Altíssimo, adorando a Ti, ó Deus Santíssimo, eu descansarei. Eu descansarei, Senhor. Eu descansarei. Que alegria estar aqui com vocês hoje. Nosso programa foi praticamente uma oração, né? Né, Getúlio, nosso diretor que está aqui hoje. Quero lembrar que na nossa vida, por mais difícil que seja o momento que nós estamos vivendo, nós precisamos permanecer em pé. O Calvário, sem dúvida, foi o momento mais difícil da Virgem Maria. E ela estava lá. Fico pensando no grande sofrimento que foi para ela ver o filho ser injustiçado. O menino que ela criou com tanto amor, que fez tão bem ao mundo. Não temos um registro de que Jesus tenha feito mal a alguém. Um ser humano admirável, um Deus encarnado. Imaginem a dor de Nossa Senhora vendo o seu filho crucificado. Ela estava lá, em pé. Essa música aqui, inclusive, se você quiser ouvir, já está em todas as plataformas digitais. Ela fala justamente disso. Mesmo que muitos caiam, mesmo que muitos se calem, louvarei de pé. Quantas vezes eu vi minha mãe vivendo isso? A vida sendo dificílima para ela. E ela lá, em pé. Com dignidade. Sofrer com dignidade é um atributo que só os muito evoluídos espirituais podem desfrutar. Ficar em pé na hora da dor. Sabe, é aquela disposição. A disposição interior que caracterizou tantos santos, que tiveram coragem de permanecer em pé. Claro que na hora do cansaço, na hora da dor, Jesus também caiu, enquanto levava a sua cruz. Mas foi rápido, levantou-se imediatamente. É natural que no seu trajeto humano você também caia, mas tenha a mesma pressa que Jesus teve de se levantar. Sabe por quê? Quanto mais rápido você chega ao Calvário, mais rápido você vive aquilo, mais rápido você chega à ressurreição. Nós temos uma mania terrível de protelar o sofrimento que vai nos causar libertação. É como a dieta que você nunca começa. Fazer dieta é bom? Não é. Deixar de comer todas as sobremesas que você gosta é bom? Não é. Deixar de comer todos os alimentos saturados, polissaturados e tudo. É difícil, é. Mas depois, quando a gordura começa a ir embora e você começa a ficar mais leve para você, quando você começa a ficar mais leve para os seus joelhos, é só benefício. É ressurreição. É o corpo num novo estado de vida. Não adie os enfrentamentos que trarão ressurreição à sua vida. Por mais difíceis que eles sejam, eles são absolutamente necessários para a construção de um novo dia, de uma nova perspectiva. É fácil passar por ele? Não é. Mas às vezes, porque a gente não quer passar pelo sofrimento certo, que é aquele que vai nos deixar na ressurreição, nós ficamos passando pelos sofrimentos errados, que vivem nos construindo calvários. É o sofrimento do vício, por exemplo. O sofrimento do vício constrói eternos calvários nas nossas vidas. Mas quando você decide superar um vício,
você terá o calvário temporário da restrição, que é quando o seu corpo vai se desintoxicar daquele elemento no qual ele é viciado. Mas depois, quando passa o período digamos, de abstinência, que é quando você sofre, o corpo perde aquela substância, depois você só vai controlar ao longo da vida. Quem é alcoólatra sabe disso. Quem tem o vício da cocaína sabe disso. Quem tem o vício do cigarro sabe disso. O vício do açúcar, que é o mais comum entre nós, é o mais socializado. O açúcar faz tão mal quanto a cocaína, em termos de viciar uma pessoa. Claro que as consequências da cocaína são muito piores na vida de uma pessoa. Mas o açúcar tem o mesmo poder ou até mais de viciar do que a cocaína. Porque a gente começou a ter contato com a substância desde muito crianças. Todos os produtos que são colocados na nossa mesa, os industrializados, o principal elemento de conservação é o açúcar. O açúcar é o alimento do câncer. E o açúcar provoca satisfação temporária. Você come um doce agora, te dá um bem-estar, daqui a pouco você precisa comer outro, daqui a pouco você precisa comer outro, e você vai desregulando a sua saúde. Retirar açúcar, como eu um dia precisei fazer, foi extremamente doloroso. É ainda hoje? É, mas muito menos. Porque graças a Deus há muitas opções saudáveis sem açúcar. Mas quando eu preciso passar pela abstinência, que me leva à cura, eu passo sabendo que aquele sofrimento é bom. Não que ele seja bom de sofrer, não. É bom porque ele vai me provocar um bem, sabe? Não tenha medo dos seus calvários. Como dizíamos na nossa oração inicial, não tenha medo dos nãos que você recebe de Deus. Você pode ter certeza que eles educam o seu espírito. Eles trazem vida nova a você. Obrigado, Rafinha, por esse tempo que você passou com a gente aqui no programa Direção Espiritual. Seja sempre bem-vindo. Você é um amigo muito especial que participa da minha missão. E eu sou muito grato a Deus por tê-lo comigo. Quero agradecer muito a Spala, a melhor loja de produtos musicais do Vale do Paraíba. Quer comprar um violão, uma guitarra, um piano? Vai lá, em São José dos Campos. Além de você ter os melhores produtos, você tem também o melhor atendimento. Eu gosto de falar deles porque eles fazem o sacrifício de trazerem, toda vez que nós temos a gravação do programa Direção Espiritual. Obrigado, Gessé, toda a sua equipe, pelo carinho. Obrigado você que nos acompanha, que está aqui com a gente, que se confia a nós. Derrame sobre você, sobre a sua vida, a bênção e a proteção do céu, do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a semana que vem, se Deus quiser. Eu descansarei, eu descansarei na sombra das asas do Altíssimo, adorando a Ti, ó Deus Santíssimo. Eu descansarei, eu descansarei, Senhor. Eu habitarei, Senhor, Tua casa. Eu habitarei, eu descansarei, Senhor.